E a gente começa então o programa falando sobre a nossa saúde. Ah, deixa eu só te lembrar uma coisa. Vou te levar também para conhecer o Aquário de São Paulo, que é lindíssimo, viu? Mas sobre saúde, sobre dores, a gente vai falar sobre uma doença que atinge até 27 indivíduos em cada grupo de 100 pessoas, ou seja, um número muito grande. Então, é um assunto importante e que muita gente não conhece. Tem a ver com dor, mas depois a gente vai abrir o leque para falar de outras dores. Mas a gente começa falando sobre a neuralgia do trigêmeo. Ela é considerada uma das piores dores do mundo. É um distúrbio nervoso, caracterizado por episódios de dor lancinante no rosto. Se você já sentiu, sabe do que eu estou falando. É uma dor absurda e a gente vai aprender mais. E, inclusive, como eu te disse, saber também como enfrentar as dores crônicas, inclusive as dores de doenças sérias como o câncer, né? E quem vem conversar com a gente é um médico intervencionista da dor, coordenador do módulo de dor da pós-graduação em anestesiologia do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. André Marques Mansano. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Um prazer recebê-lo. Fica à vontade, vou te convidar para sentar ali e quero te convidar para participar, né? Tem dúvida? Pode mandar que o doutor André vai nos ajudar com a resposta. Por favor, já vou te servir uma aguinha aqui. Aliás, minha turma em casa, eu volta e meia falo da água, tenho esquecido de falar, mas eu espero que você não tenha esquecido de tomar a sua água, né? Tem que tomar água todo dia direitinho, ela é importante para o nosso corpo. Boa tarde, doutor André. Boa tarde, Cláudia. Bom, essa dor do trigêmeo é uma dor absurda, né? Ela tem alguma razão principal? Como você disse, é de fato uma das piores dores que o ser humano pode experimentar, né? Nos Estados Unidos ela é conhecida inclusive como a doença do suicídio. Tamanho é o número de pacientes que tentam tirar a própria vida pelo sofrimento da dor, né? A causa principal dela é uma compressão do próprio nervo por uma estrutura, uma artéria, uma estrutura vascular, um vaso sanguíneo que vai causando um dano, vai machucando o nervo devagarzinho. A produção, inclusive, tem uma imagem, poderia colocar no ar, se possível, aquela imagem da artéria comprimindo o nervo trigêmeo. É essa? Não, não é essa. É outra imagem. Essa daí a gente tem o nervo trigêmeo, que já foi ótimo para a gente entender onde é que ele fica. Mas agora, para a gente entender a artéria comprimindo o nervo trigêmeo, uma imagem a gente mais tem uma outra arredondada. imagem. E aí você já vai Exatamente. acompanhar, ó. Então vocês podem ver o nervo amarelo e a artéria vermelhinha causando aquele sinalzinho de choquinho ali, ela está causando um dano, vai machucando devagarzinho o nervo e o nervo começa então a dar disparo de dor desnecessariamente. É isso que acontece. Isso acontece por alguma questão fisiológica, alguma doença, estresse, é o quê? Não, isso é uma alteração da anatomia mesmo, né? Em alguns casos. Outros casos, simplesmente não há causa. O paciente simplesmente tem a dor. Volta naquela imagem de onde está o nervo trigêmeo, porque eu queria até que você em casa também acompanhasse, eu também quero aprender sobre isso. Esse nervo, ele fica no rosto, é isso? Isso, aquela imagem é bem interessante. Ele fica dentro do crânio, na verdade, o nervo. E ele chama trigêmeo, ele recebe esse nome porque ele tem 3 ramos, né? Um ramo nervoso, né? Ele vai para a parte superior da cabeça, a gente chama esse ramo de oftálmico, um termo técnico. O segundo ramo, ele vai inervar então a parte mais do meio da face, que é o ramo maxilar. E o terceiro ramo, ele vai para a parte de baixo do rosto, que é o ramo mandibular. Ele vai inervar ali a parte mais próxima da boca. Isso vai acontecer um episódio uma vez na vida. Quem tem vai ter sempre. Se teve essa dor não vai cessar. Como é que é essa história? Não. Quem tem, pode ser que tenha para sempre, caso não seja tratado, né? Existem inúmeros tratamentos hoje muito efetivos para esse tipo de dor, né? A doença, graças a Deus, não é tão comum assim. Ela afeta mais ou menos 30 a cada 100 mil pessoas. Mas então eu falei números errados ali. Então a proporção não é tão grande, é uma proporção pequena. Se pegarmos uma cidade como São Paulo com 20 milhões, é muita gente sofrendo. Tá. Como é que a gente vai fazer o diferencial se é essa dor causada por essa compressão do nervo trigêmeo ou se é outro motivo? Eu tô te perguntando isso porque eu já tive uma dor absurda. Até aí agora, falando desse assunto, eu comecei a pensar, será que aquilo que eu tive foi essa dor ou não? Exatamente como a gente está vendo ali, exatamente no mesmo lugar, uma dor absurda que durou um certo tempo. E aí eu fui a vários especialistas, e dentistas, e ortodontistas, e acharam que era uma disfunção temporomandibular.
Será que era? Ou poderia ter sido uma dor provocada pela compressão da artéria do nervo trigêmeo? Eu acho pouco provável que seja trigêmeo, porque você é muito nova. Essa doença acometem mais os pacientes idosos, acima de 50, 60 anos, né? Tá. Poder ser? Pode ser, mas eu acho pouco provável. E uma vez que tem um episódio, se ele não for tratado apenas com analgesia lá e tem uma melhora, ele pode voltar lá na frente ou não? Ele não passa de jeito nenhum? Pode voltar lá na frente. Pode voltar lá na voltar. frente. Pode sim. Bom, quem tem casos na família desse tipo de doença, provavelmente também vai ter? Não, não tem essa relação tão clara, essa relação hereditária tão clara, não. Não tem. E além da compressão, por que é que acontece antes de chegar na parte da compressão? Tem algum motivo? O nervo ele tem uma camada protetora. Se a gente for fazer uma comparação com um fio elétrico, é como se o nervo tivesse, de fato, uma capa, que a gente chama isso de a bainha de mielina, que é uma substância. Algumas doenças, elas podem degenerar essa capinha. Então, fica como se fosse um fio desencapado mesmo, dando choque para todo lado. E o choque se manifesta com dor. Por exemplo, a esclerose múltipla, classicamente, ela produz neuralgia do trigêmeo. Até 4% dos pacientes que têm esclerose múltipla vão ter neuralgia do trigêmeo, porque a própria doença vai degenerando esta capinha do nervo. Uhum. Tá. Existe alguma prevenção à neuralgia do trigêmeo? Não, não existe prevenção para neuralgia do trigêmeo, não existe. Tá todo mundo suscetível a ter? Todo mundo suscetível a ter. Então a gente precisa saber direitinho quais são os sintomas para poder buscar uma solução. Exatamente. Já que você disse no comecinho da nossa conversa que essa é uma causa frequente de suicídio nos Estados Unidos. Exatamente. De tamanha dor que as pessoas sentem, É muito né? forte, é muito forte. Se procurar o tratamento logo o quanto antes, o resultado pode ser melhor? Muito melhor. Então muito vamos melhor. lá. Quais são os sintomas e o que pode dar pra gente a certeza, mas pelo menos a probabilidade que é uma neuralgia do trigêmeo? Então, o quadro clínico, né, os sintomas são muito clássicos, né? Então, o paciente vai ter dor, assim, abrupta, a dor vai começar do nada, vai durar alguns segundos ou poucos minutos e vai passar. A dor é lancinante, parece um choque ou uma agulhada e ela pode ser desencadeada pelo que a gente chama de estímulos inócuos, que por exemplo, mastigar, escovar os dentes, quando o homem vai se barbear e ele tem aquela dor lancinante. A dor pode acontecer em uma ou mais regiões do trigêmeo. Então, como eu disse no começo, ou na parte superior, ou na parte do meio, ou perto da boca. Ou, eventualmente, a combinação de 2 locais, ou, eventualmente, os 3 locais. Mas a característica principal da doença são as dores que vêm do nada e muito forte e que duram pouco tempo. E depois Qual é ela o tratamento? vem, vai embora. O tratamento de escolha, o primeiro tratamento é o emprego de alguns medicamentos anticonvulsivantes, né? Porque os anticonvulsivantes, eles têm a propriedade de estabilizar, entre aspas, as estruturas nervosas, né? Então ele vai agir dessa forma. Tem sucesso em até 70% dos casos do tratamento medicamentoso. Tá. E com sucesso a pessoa está tratada, ela não volta a ter outro episódio? Ou pode voltar? Pode voltar a ter outro episódio. Está controlada da neuralgia do trigêmeo. Tá. Né? Esse foi o tratamento de primeira escolha. Isso. Existem o mais outros caminhos. simples. Existem outros caminhos. Aí nós temos basicamente 2 caminhos. Ou o tratamento cirúrgico, certo? Que é de fato remover parcialmente aquela artéria que está comprimindo o nervo, desviá-la do caminho, né? Que é a cirurgia de descompressão, né? Ou o que a gente chama de tratamentos minimamente invasivos. Nós temos hoje a possibilidade de, com uma agulha, colocar essa agulha do ladinho do trigêmeo que está comprometido e fazer uma lesão térmica, de fato queimar o nervinho, né? A cirurgia ela é mais arriscada, então por isso nós preferimos essas técnicas de queimar o nervinho, que é a radiofrequência do nervo trigêmeo. Ok. As compressões nos nervos, nosso corpo tem outros tantos nervos, né? Elas são as causadoras das dores? Sim. Existem compressões nervosas de diversos tipos, né, e diversas regiões. Nós temos nervos pelo corpo todo.
A compressão mais conhecida é a compressão entre aspas, do ciático por uma hérnia de disco. A gente tem imagens, inclusive, para ilustrar, né? E tem tanta gente sofrendo com dores por conta da compressão aí do ciático. Então, a gente tem nervos, como essa imagem mostra, e ela até é econômica, a gente tem muito mais nervos do que isso, mas tem nervos desde a cabeça, passando pela região do pescoço, pela região torácica, lombar e até membros inferiores. Então, em qualquer ponto, o nervo pode estar comprimido, o nervo pode estar machucado e causar dor. A gente tem um vídeo interessante, é o vídeo de uma radiculopatia lombar. Se puder colocar no ar. Será que a gente consegue colocar nesse bloco ou no próximo? Enquanto está posicionando o vídeo, eu só tinha uma pergunta para te fazer em relação a nervo. É interessante que a palavra nervo nos remete para sistema nervoso. E aí a gente já pensa em aspectos emocionais, em aspectos psicológicos. Ah, é do sistema nervoso, então a pessoa está nervosa. Existe relação emocional com essas dores que estão relacionadas aos nervos? Existe. Existe uma relação muito íntima de dor, especialmente dor crônica, com aspectos psicológicos. O que não quer dizer que a dor é da cabeça do paciente. Então, o paciente vem, às vezes, se consultar dizendo, a dor não é da minha cabeça, eu sei que não é da sua cabeça. Mas o estresse, sabidamente, sensibiliza o paciente à dor. Então, ele sente a dor, ele tem um fator orgânico, um fator físico para sentir a dor, mas o estresse faz com que aquela dor seja amplificada, seja muito mais forte do que seria se ele não tivesse com esse, entre aspas, distúrbio psicológico. Né? Antigamente a gente via muitas pessoas mais idosas e estressadas, apesar de ser em outra época que a gente acha que estresse só é presente na vida moderna, mas a gente sabe que as pessoas tinham estresse, tinham depressão, tinham problemas de ordem mental, psiquiátrica também. E a gente falava que as pessoas tinham reumatismo, né? Dores pelo corpo todo, e os senhores e as senhoras reclamavam de reumatismo com frequência. Hoje a gente já ouve uma outra palavra relacionada a uma outra doença, não sei se é a mesma, que é a fibromialgia. Tem relação entre elas? Tem relação, mas são entidades clínicas, são doenças diferentes, né? Então a fibromialgia é hoje muito comum, aquele paciente que tem dores pelo corpo todo, aquele paciente que está sempre cansado, aquele paciente que tem problemas para dormir ou que dorme, mas o sono não é o suficiente, ele acorda, parece que um caminhão o atropelou e às vezes tem outros sintomas, como por exemplo, desconfortos abdominais, desconfortos na bexiga, né? Dores de cabeça e tem associação com o reumatismo. Mas doenças reumáticas especificamente podem causar também essas dores pelo corpo todo. E tem tratamento totalmente diferente da fibromialgia. Então é muito importante diferenciar quando é fibromialgia e quando é reumatismo. E a gente deve levar essas dores mais a sério, eu digo no sentido de procurar um especialista, entendendo e acreditando que tem solução para elas? Porque o que eu vejo, eu recebo aqui centenas de e-mails de pessoas falando: Cláudia, eu sinto dores pelo corpo todo, há anos eu tenho fibromialgia, há anos eu tenho reumatismo, e eu sei, pelas trocas de conversas, que são pessoas que talvez não tiveram esse diagnóstico do médico, simplesmente intitularam suas dores, né? E umas colocam um nome e outras outro. Seria interessante validar essa dor e procurar um especialista? Tem solução para a dor? Não, com toda certeza. E aí tem dois motivos muito importantes para que se procure um médico. O primeiro é o diagnóstico, porque a dor simboliza que algo não está certo com o seu corpo, né? Essa é a função primordial da dor, é um sinal de alerta, né? Então, o primeiro passo é descobrir o que está por trás dessa dor. Às vezes, é algo mais grave, é algo que precisa ser tratado de forma mais rápida e mais agressiva. E o segundo passo é, de fato, o conforto e a melhora da qualidade de vida do paciente. Hoje, graças a Deus, nós temos obtido sucesso com inúmeros casos de dores crônicas. Então, não tem por que o paciente ficar desesperançoso e não procurar o médico. Tem que procurar o médico. Perfeito. No próximo bloco, a gente vai mostrar o vídeo. Quero a sua participação, manda pergunta. Daqui a pouquinho o doutor André vai ter a oportunidade de responder a sua dúvida. Tá doendo? Pergunta, você tá em casa, tá bom? Depois a gente vai investigar lá direitinho. Obrigada, doutora. Eu volto aqui já já pra gente conversar mais.